quadro. Esse quadro aqui é só para falar da oração subordinada substantiva subjetiva. Bem, antes de nós falarmos, uma informação que talvez não tenha ficado muito clara, é que diferente da oração subordinada adverbial e da oração coordenada, que você tem aquele monte de conectivos para estar decorando, para estar tentando aprender, a oração subordinada substantiva ela só trabalha com a conjunção integrante. E a conjunção integrante é que e se, tá? E raríssimas vezes a gente tem exemplo com quem, tá? Mas é que e se. Mais o que? 80% das frases vão vir com que, tá bom? E aí você vai ver a combinação que o que vai fazendo aí ao longo de todo o estudo, tá beleza? Para a gente poder estar dando continuidade, a oração subordinada subjetiva, ela exerce a função de sujeito. Ela exerce a função de sujeito da frase. E vai acontecer em 3 casos. Primeiro caso, com verbos de ligação. Você lembra dos verbos de ligação? Ser, esse papel, confiant, né? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar e andar, tá? Ou cafés para 2, né? Continuar, andar, ficar, né? Estar e para 2, porque aparecer e permanecer, tá bom? Isso aí, verbo de ligação mais predicativo. Olha como é que isso é matemático, tá? Verbo de ligação mais predicativo mais oração subordinada subjetiva. Vamos lá. Seria necessário que todos estivessem presentes. Ó, seria verbo de ligação. Necessário, é uma característica, né? Então, predicativo. E que todos estivessem presentes, oração subordinada substantiva subjetiva. Foi importante que você regressasse. Ó, oração subordinada substantiva subjetiva. Foi verbo de ligação. Importante, predicativo. Que você regressasse, oração subordinada substantiva subjetiva. É fundamental que você estude. É verbo ser, né? Tudo verbo ser, ó. Verbo de ligação. Né? Predicativo, né? Fundamental. Que você estude oração subordinada substantiva subjetiva. Poderia ser com outro verbo? Claro, de ligação. Parece importante que você dê continuidade a esses estudos. Ó, tirei o parece. Tudo bem? O outro caso de subjetiva é com o verbo na voz passiva mais a oração subordinada substantiva. Eu trabalhei com 2 tipos, tá? O primeiro tipo é com oração com a voz passiva analítica, quando eu tenho 2 verbos, e com a voz passiva pronominal, tá? Ou com a voz passiva sintética, dependendo como você chama. Mas o que mais cai em concurso público é a voz passiva pronominal, tá? O que eu mais vejo em prova é isso aqui, ó. Sabe-se que. Comenta-se que. Então, ó, voz passiva pronominal. E o que é a voz passiva pronominal? Verbo na terceira pessoa mais o ser. E que ela o traiu, oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se que há pessoas corruptas em todo o país. Que há pessoas corruptas em todo o país, oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se, né? Voz passiva pronominal. Foi falado que você pretende reduzir gastos, ó. Foi falado. Voz passiva analítica. Será anunciado. Voz passiva analítica. Que você retornará, né? Que você retornará é a voz passiva, que você retornará é a minha oração subordinada substantiva subjetiva.
que você pretende reduzir gastos, oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Show? E o terceiro caso é o caso com os verbos unipessoais mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Vitor, o que é um verbo unipessoal? Um verbo unipessoal são verbos que ocorrem na terceira pessoa do singular, seguidos da conjunção integrante, tá? Então, verbos que estão na terceira pessoa do singular, seguidos da conjunção integrante. Quais são os verbos mais comuns? Convir, constar, importar, ocorrer, parecer, acontecer, interessar e suceder. Vitor, tem como resumir mais? Assim, o que eu mais vejo em prova, tá? O que eu mais vejo em provas, em concursos públicos, são os verbos que eu chamo de verbo coca, tá? Esses aqui, que é o verbo convir, ocorrer, constar e acontecer, são os que mais caem em concurso, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, um exemplo aqui, como eu coloquei do Machado de Assis. Parece que a agulha não disse nada. Ó, parece verbo unipessoal, que a agulha não disse nada, oração subordinada substantiva subjetiva. Consta que os suspeitos fugiram em uma moto. Consta, verbo unipessoal. Que os suspeitos fugiram numa moto, oração subordinada substantiva subjetiva. Convém que falem baixo. Convém, verbo unipessoal, que falem baixo, oração subordinada substantiva subjetiva. Então essa é a estrutura, beleza? Então, recapitulando tudo que eu falei, a oração subordinada substantiva ela exerce a função de sujeito e ela ocorre em 3 casos, sempre muito estrutural, sempre seguindo essas ordens, tá bom? O primeiro caso é um verbo de ligação mais o predicativo. O que é o predicativo? Uma característica, tá? Então, verbo de ligação mais predicativo, tá? E seguido da oração, né? Então, seria necessário que todos estivessem presentes. Isso seria necessário. Eu boto isso aí, ó. Isso seria necessário. Ó, verbo de ligação mais predicativo. Foi importante que você regressasse. Isso foi importante. Encaixa. É fundamental que você estude. Isso é fundamental. Encaixa isso, tá? A gente também tem o verbo na voz passiva mais a oração subordinada. Será anunciado que você retornará. Isso será anunciado, tá? Foi falado que você pretende reduzir gastos. Isso foi falado. Lembrando aqui que eu tenho uma voz passiva analítica porque eu tenho 2 verbos. Mas o que mais cai em prova é o verbo na voz passiva pronominal ou sintética, né? Que é o verbo na terceira pessoa mais ser. Viu o verbo na terceira pessoa mais ser, que é o que eu mais vejo? É oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se que há pessoas corruptas em todo o país. Sabe-se disso. Comenta-se que ela o traiu, né? Comenta-se isso, né? Então, voz passiva pronominal. E a gente tem o terceiro caso, que são os verbos unipessoais, que são aqueles verbos que somente são conjugados na terceira pessoa do singular. Na verdade, a voz passiva, a oração subordinada substantiva subjetiva, toda ela, os verbos são conjugados na terceira pessoa do singular, tá? E os verbos unipessoais, que são esses, né, que eu falei, mas os que mais caem estão dentro do COCA, tá? Convir, ocorrer, constar e acontecer. Isso aqui, sei lá, 90% do que é cobrado em concurso público, tá? 90% do que é cobrado em concurso público você mata com COCA, tá? Então, consta que os suspeitos fugiram em uma moto. Convém que falem baixo. Aí eu tenho uma que não está dentro do COCA, né? Parece que a agulha não disse nada.